Salve, salve, gurizada! Tá começando mais uma edição do Radar, aquele programa feito para sacudir a tua rotina e trazer altas novidades do mundo da música e da cultura para ti. Tudo isso ao vivo, direto no Canal 7 ou no site tve.com.br. E a música hoje é a grande estrela da tarde, porque é dia do comentário musical do nosso bruxo da FM Cultura, Zé Fernando Cardoso, fazendo a trilha sonora, uma banda com uma baita estrada na cena do rock pesado aqui do Rio Grande do Sul e que está celebrando o disco novo que saiu no inicinho do ano. Voltando a este palco sagrado aqui depois de 20 anos, senhoras e senhores, com vocês, Stout! Tenho falta de Stout aqui no palco sagrado do Radar. Beta, Renato, Chico, Cassiano, sejam muito bem-vindos. A Stout é uma banda underground por princípio, né? Que não se propõe a viver de rock, mas a manter o rock vivo. Este é o principal objetivo, né, Beta? É isso aí, sempre com esse lema, né?
Vale do Paranhana, sempre com essa chama do rock muito viva, né? Vocês vêm lá de Taquara, como é que tá lá aquecido? Gente, o Vale do Paranhana é bomba. Bomba. O underground lá é muito vivo. O autoral lá é muito vivo. Então, nossa, é uma honra pra gente estar aqui hoje, depois de 20 anos. Né? A gente veio há 20 anos atrás aqui divulgar um festival que ia rolar lá em Taquara. E agora a gente está aqui, é de uma felicidade assim, ó, ímpar. Pois é, vocês contam, né, a estreia oficial da banda aí neste festival, né, de rock que aconteceu lá 5 de 5 de 2005, então está completando exatamente 20 anos aí, né? Até 2008 aí vocês tiveram uma atividade bem intensa, né, de shows, de gravação e tudo mais. O que vocês lembram dessa primeira fase da banda aí? O que marcou além dessa vinda ao radar aqui, gente? Gente, tem muita história, né? Tem inclusive essa que tu comentou do dia 5 de 5 de 2005, que é o nosso número cabalístico, né? E tem também, até inclusive quando a gente veio aqui no radar, a gente estava divulgando uma abertura de um festival que a gente fez para o show que o Xamã ia tocar, né? Então a gente estava assim, ó, piazinho, todo mundo, imagina 20 anos atrás. A gente estava bem naquela ânsia assim de fazer o rock, né? E viemos tocar aqui no radar e agora olha só as imagens ali, gente, que loucura! A gente pediu para recuperar isso aí lá no nosso arquivo. O Ruth aí, né, que sempre está pescando essas pérolas pra gente aí. Maravilhoso, gente. Que loucura, né, gente? Depois vocês deram um tempo, né, um grande ato, uma pausa aí e voltaram com tudo em 2015 por aí, aí já com Viajando ao Quadrado, né? Exatamente, com Viajando ao Quadrado, a gente lançou o álbum Viajando ao Quadrado em comemoração aos 10 anos, né, que a gente tinha começado. E daí, logo depois, a gente começou numa série de shows, pandemia, né? Então toda a fase criativa novamente para a gente compor o Limbo das Ideias, que é o novo álbum agora. Em 2021 a gente lançou dois singles com videoclipe e tudo. E agora em 2024 com um álbum novo, né? Até a sonoridade da banda foi se alterando ao longo dessa história aí, dessa linha evolutiva e também dessa discografia de vocês. Vou deixar o Renato falar. Fala aí, Renato. Boa noite. Tudo certo, velho? Legal, obrigado pela oportunidade, né, cara? Muito massa, demais estar aqui. Bom, cara, eu acho que a Stout sempre teve... a gente nunca teve uma preocupação de soar de uma forma específica, né? Talvez seja isso uma das coisas mais complicadas para a questão, como tu falou, a gente se preocupa em fazer o rock viver e não viver de rock, né? Então a gente não tem aquela coisa de se enquadrar dentro de uma caixinha, né? E chegar, bom, agora o lance é a gente fazer, sei lá, metal extremo. Metal extremo tá em voga, vamos fazer isso aí. Agora o lance é hardcore. Cara, a gente sempre pegou várias influências, né, digamos, de coisas que a gente gostava em diferentes épocas, absorvia aquelas coisas e dava um toque stout no negócio, entendeu? Deixava a música se expressar por elas mesmas, né, as músicas em si. Então, como tem o vocal da Beta, é uma coisa, digamos, muito... A expressão dela é uma coisa muito específica, muito pessoal, somado com aquele som pesado, né? Eu acho que a banda tem uma evolução natural, que é a questão das influências que a gente vai tendo todos os anos, né? Mas a banda sempre manteve uma certa característica, né? Que é aquela coisa do peso com a melodia que ela traz, né? Essa melodia obscuras, essa coisa assim, robusta aí, como o nome sugere. Seguidinha a gente volta para falar aí, então, sobre o Limbo das Ideias, se a música continua agora com o comentário do meu parceiro da FM Cultura, o Zé Fernando Cardoso. E aí, Magnético, qual é a boa? Tô vendo ali Sepultura, meu velho. Pô, tu já deu lead, né? Eu ia dizer que todos os caminhos na noite de ontem, na noite fria, úmida, chuvosa ontem, levavam ao Gigante da Beira-Rio, né? E valeu a pena.
No sábado, todos os caminhos levam ao Auditório Araújo Viana, porque uma instituição vai se despedir de Porto Alegre, né? Eu queria até fazer uma pergunta até para o pessoal da banda e para ti, assim, qual é a grande banda da história do rock brasileiro? Não precisa nem justificar, se tu quiser, tudo bem, mas uma questão afetiva mesmo. Qual é a grande banda? Bom, para mim é Sepultura, né? Por que justificar, né? Eu sou uma cria dos anos 90, Então, né? cria dos anos 90. Então, eu vivi aquela época, um dos primeiros grandes shows que eu vi, né? Foi em Porto Alegre, no Gigantinho, a turnê Acid Chaos, né? Que era o Chaos AD de Sepultura, o Acid Eaters acho que era esse o nome, né? É um disco de covers dos Ramones e a abertura e o Raimundos, né? Raimundos abrindo. Então, eu meu primeiro lá. grande show foi o show Sim. do Raimundos na época, né? Sim. E, cara, ver o Sepultura com aquela formação clássica, tipo... Com o Max ainda, né? Mudou minha vida, né? Sim. Foi uma coisa fantástica. Alguém quer falar alguma... Então... Qual é a tua? Cara, Sepultura, sem dúvida. É isso mesmo? aí. Sepultura. Não, porque assim, geralmente o pessoal fala dos Mutantes, né, e tal. Enfim, cara, não vou... Se eu for começar a fazer esse tipo de discussão, vai longe, né? E a gente fazia essas discussões aí nas tares da FM Cultura, quando o saudoso Paulinho estava vivo. O Paulinho achava que não eram os Mutantes. Ele não gostava de Sepultura, né? Vocês dizem assim, não, a grande banda do rock brasileiro são os Novos Baianos. Falei, tá, os Novos Baianos começaram com uma banda de rock, introduziram... ritmos brasileiros, mas daqui a pouco foram meio que... Cara, é difícil hoje o primeiro disco, A Ferro da Boneca, sim, mas até o Acabou Chorar tem muita sonoridade de rock, mas é difícil tu dizer que é uma banda de rock. Mas sim, cara, é um descasco e tal. Eu, particularmente, aí é uma questão afetiva mesmo, cara. Eu também estava nesse show, eu estava no show lá do ginásio do Colégio Protásio Alves ali. Depois, cara, eu me lembro de ter visto abrindo para o Metallica, acho que foi lá no Jockey, se não me engano, e teve também um outro show que foi abrindo para o Deep Purple. Esses foram os shows que eu vi, vou ver no sábado. Eu moro a 3 quadras do Araújo Viana, né? E é uma forma de se despedir aí da banda. No meu caso, a escolha é afetiva da Sepultura, mas eu defendo uma coisa que é o seguinte, cara, o Sepultura chegou a um lugar onde nenhuma outra banda brasileira, onde nenhum artista brasileiro chegou. Porque, assim, claro, a gente não precisa da validação do gringo, eu acho, né? A gente tem que... ter essa ideia assim, de que a cultura brasileira é forte, é potente, é diversificada. O Brasil esse ano ganhou um Oscar de filme estrangeiro, mas dessa vez vai. Cara, o cinema brasileiro sempre foi gigante, cara. Isso aqui é a terra de Glauber Rocha, de Joaquim Pedro de Andrade, de Ana Carolina, do Jorge Furtado, tantos outros, entendeu? O Brasil não precisa do Oscar de filme estrangeiro ou do Globo de Ouro e agora os prêmios de Cannes para a gente entender que ele é potente. Mas é claro que aquela repercussão internacional toda sempre ajuda, né? Enfim, né? No caso do Sepultura, por exemplo, os Mutantes. Os Mutantes são considerados uma grande banda lá fora, mas os Mutantes tiveram essa repercussão depois que a banda já tinha acabado. Eles até voltaram por causa disso, né? Kurt Cobain, Sean Lennon, o pessoal do Bell and Sebastian, uma galera, o selo aquele do David Byrne, do Laca Bop, edita uma coletânea nos Estados Unidos, aí cria-se todo um burburinho em relação aos Mutantes. O Sepultura fez história em vida, né? O Sepultura furou a bolha em vida, e a história é a mais louca de todas, né? Eles tinham 2 discos, eram bem guris ali, né? Finalzinho dos anos 80, o Sepultura formado em 84 em Belo Horizonte. O Max consegue uma passagem para os Estados Unidos com um amigo dele que trabalhava numa companhia aérea. Ele leva os exemplares dos 2 primeiros discos do Sepultura debaixo do braço e começa a bater nas gravadoras independentes. Ele não tinha amigos lá, ele não tinha contatos lá, ele foi na cara e na coragem. E aí a Roadrunner aceita, tá, gostei, vou editar. E quando editou o Esquizofrenia, que já tinha sido lançado aqui independente, e sai o Beneath the Remains lá já pela Roadrunner, né? E aí começa a furar a bolha, cara. Então, assim, cara, os caras fizeram tudo na cara e na coragem, entendeu? Tem uma série de questões depois, que eles brigam e tal. E eu me lembro de ter entrevistado lá na Rádio da Unicef, a gente entrevistou o Andréas, logo depois que eles tinham brigado e o Max tinha saído, cara. Tá aí o disco que é o primeiro internacional do Sepultura, é o terceiro, né, o Beneath the Remains.
Ficou um clima muito ruim e tal. Enfim, agora eles estão cogitando a possibilidade de, nesses shows de despedida, incluir os Cavaleiras junto, né, e tal, enfim. Cara, como a mágoa ali é muito grande, a gente não sabe, né? Mas tomara que pelo menos eles consigam fazer um último show para se despedir dos fãs, todo mundo, né, e tal, não sei o quê. Essa turnê já passou pelo ano passado, né? Celebrating Life Through Death, né? Celebrando a vida através da morte, né, e tal, não sei o quê. E eu não consegui ingresso, cara, e, putz, cara, fiquei naquele... Esse aí, para mim, é o grande disco, Sepultura, Chaos AD. Esse Roots, que vem depois, né? Mas aí, em função da demanda lá e tal, aquela turnê que ia terminar nesse meio do ano agora, aliás, no final do ano, né, esse show é o último show brasileiro, esse agora, no Araújo, depois tem a turnê europeia, né? Ela segue no ano que vem, o Sepultura, então vai acabar, de fato, no final de 2026, né? Então é isso, cara, é uma celebração de uma grande banda, de uns caras assim que acreditaram numa ideia, assim, né? Resolveram fazer heavy metal no Brasil, foram na cara e na coragem, bater nas gravadoras americanas, morder eles. Quando o Roots sai, ele desbanca das paradas londrinas Madonna e Michael Jackson. Não, isso não é folclore, isso é verdade, né? Para tu ver como eles eram grandes, né, e tal. E viraram essa instituição aí do rock brasileiro, que infelizmente termina, mas assim, que bom, assim, que termina numa boa, entendeu? Não chega aquela coisa assim de ficar fazendo trocentas turnês de despedida para assim, vivendo do mito, né? Acabou, os caras vão fazer outras coisas da vida e era isso. Valeu, Magnético. Longa vida ao Sepultura, mesmo após a morte, né? Matheus Rosa me dizendo aqui que teu tempo acabou e que a banda dele é Mamonas Assassinas. É Mamonas Assassinas. Tá legal. Radar faz aquela pausa rápida e volta já já. Não sai daí.
Stout aqui no palco sagrado do Radar. Essa aí é faixa do novo trabalho, Limbo das Ideias aí, né? Conflitos psicológicos gerados por questões sociais estão na base, né, dessa lírica, digamos assim, da banda, né, Beta? O Limbo das Ideias tem muito disso, sabe? É um questionamento do início ao fim. Tipo, um bem ou um mal. A gente está sempre, eu acho que qualquer ser humano, a gente tem sempre esse questionamento dentro da gente, sabe? Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente tem que chegar naquele ponto mesmo? Será que o ponto está aonde está, né? E às vezes a gente se perde nesse limbo, né? Então todas as faixas do disco têm essa característica de um entendimento, de uma compreensão assim pessoal, sabe? Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir, em algum momento, se colocar dentro de alguma faixa ali. Tá lá nas plataformas, né? E vocês produziram também um doc, né? Do Limbo ao Mundo. Fala um pouquinho aí desse trabalho aí, da relação de vocês também com o audiovisual, né? E tem vários videoclipes, essa aí tem o videoclipe, né? Tem aquela outra com o Tonho Croco também, né? Isso Parceria mesmo. com o Tonho. Na verdade, assim, ao ano de 2023, que saiu os editais de fomento, né, a cultura aqui do Rio Grande do Sul, foi assim, ó, esplendoroso pra gente, pros artistas, porque a gente conseguiu dar aquele primeiro passo que a gente precisava. Então, em 2024 a gente gravou doc, gravou álbum, fez videoclipe, gravamos com um amigão, o Tonho, né, nosso amigo querido, Tonho Croco da Ultraman. Com mais um edital, agora a gente vai conseguir fazer o videoclipe com ele também. Então, daqui para frente, mais novidade. Então, a gente está bem feliz com isso tudo, assim, essa movimentação toda acontecendo, assim, tá muito bom. Como é que tá a agenda da banda? Por onde vocês andam se apresentando aí também agora? Bom, a gente fez desde janeiro até agora, assim, um monte de coisa, sabe? A gente não parou um minuto, toda semana tinha coisa para fazer. A gente vai dar uma pausinha agora até o final do mês de junho. Mês de julho a gente já entra de novo, já estamos com datas pré-agendadas, né? Inclusive em setembro, né? A gente quer dar um pulinho em Santa Catarina e no Paraná, a gente já está organizando tudo assim, para sair um pouco do Rio Grande do Sul também, sabe? Stout Bunker, que espaço é esse aí? Cara, é muito legal. Rápido pra gente tocar na íntegra. Tá, então tá. Stout Bunker é o nosso estúdio, né? A nossa casa, na verdade. E hoje ele está gradativamente se transformando no limbo, né? Porque é lá onde as coisas surgem, quando amigos vão, a gente fala que a gente cria músicas para esquecer, né? Porque tu vai lá, faz uma jam, todo mundo pira, curte. O bunker é um espaço de liberdade para aqueles que querem criar. Basicamente é isso aí. Maravilha, Stout. Muito sucesso para vocês aí. Sigam tocando o barco aí sobre as pedras, né? É isso aí. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de nonovo. Radar de hoje está chegando ao fim. Obrigado sempre pela tua companhia. Lembrando que tu podes rever esta edição na nossa reprise às 9h30 da noite, no site, ou depois lá no canal da TVE, no YouTube. Lá tem todos os programas para tu fazer aquela maratona de boa música e informação. Para fechar a conta, então, mais uma da Stout. Vamos que vamos, som na caixa aí, rapaz! Eu
original.